Meu nome é José, tenho 80 anos e eu não desperdicei a vida de uma vez. Eu desperdicei aos poucos, acreditando em coisas que pareciam certas, verdades que todo mundo repetia, conselhos que vinham de gente boa, com boas intenções, mas que no final me custaram tudo. 80 anos. Parece muito tempo quando você é jovem, não é? Parece que sempre vai ter amanhã, sempre vai ter outra chance. Mas eu estou aqui, do outro lado dessa linha, e posso te dizer uma coisa. O tempo não avisa quando acaba. Eu não sou ninguém especial, nunca fui. Trabalhei a vida toda, paguei minhas contas, criei minha família, fiz exatamente o que me disseram que um homem de bem deveria fazer. E sabe o que eu tenho hoje? Memórias e arrependimentos. Mas não é sobre o que eu fiz de errado, é sobre o que eu acreditei que estava certo. São as mentiras invisíveis, aquelas que todo mundo aceita como verdade, as que você só percebe quando já é tarde demais. Se você está me ouvindo agora, ainda há tempo. Tempo de não cometer os mesmos erros que eu cometi. Tempo de acordar antes que os dias virem anos, e os anos virem apenas lembranças. Porque eu achei que no final tudo faria sentido, que um dia eu iria olhar para trás e ver que valeu a pena. Mas a verdade é outra. A verdade dói. E é essa verdade que eu preciso te contar. Passei 80 anos acreditando em mentiras que pareciam tão óbvias, tão naturais, que eu nunca questionei. Ninguém ao meu redor questionava. Era assim que as coisas eram. Ponto final. E eu vivi dentro dessas mentiras como se fossem leis da natureza, imutáveis, absolutas. Mas elas não eram. Eram apenas crenças repetidas tantas vezes que viraram verdades. E essas verdades falsas, elas me roubaram. Roubaram minha presença, roubaram meus momentos, roubaram a vida que eu poderia ter vivido. E agora, aos 80 anos, eu finalmente enxergo, finalmente entendo. Mas é tarde demais para mim, para você. Talvez não seja. Trabalhei a vida inteira, desde os 14 anos. Nunca parei, nunca reclamei muito. Achei que era assim que as coisas funcionavam. Você trabalha, você constrói, você aguenta. Era o que meu pai fazia. Era o que todo homem ao meu redor fazia. Eu nunca me achei especial. Nunca quis ser. Só queria ter uma vida digna, sabe? Uma vida onde eu pudesse dormir em paz sabendo que fiz a coisa certa, que cumpri com minhas obrigações, que fui um homem de palavra, e eu fui. Pelo menos foi o que eu sempre acreditei. Mas no fundo eu tinha uma esperança silenciosa, uma esperança de que no final da vida, quando tudo estivesse feito, eu iria sentir aquela paz que todo mundo fala, aquela sensação de dever cumprido, de que valeu a pena. Só que não foi assim, não é assim, porque a vida não é uma conta que você paga e depois fica livre. A vida é feita de escolhas, e algumas escolhas você só percebe que fez quando já não pode mais voltar atrás. Eu fiz o que me disseram que era certo, segui as regras, acreditei nas promessas, mas ninguém me disse que existem mentiras que parecem verdades, mentiras tão repetidas, tão aceitas, que ninguém questiona. E eu passei 80 anos vivendo sob essas mentiras, deixando elas guiarem cada decisão importante, cada momento que eu poderia ter vivido diferente. Mas você ainda pode. Se você for mais novo que eu, se você ainda tiver tempo, você pode escapar, pode escolher diferente, pode questionar o que todo mundo aceita sem pensar. É por isso que eu estou aqui, para te contar o que ninguém me contou, para te mostrar as armadilhas que eu caí, para que você não precise cair também. Porque eu não quero que mais ninguém chegue aos 80 anos com o peso que eu carrego. O peso de saber que desperdiçou tempo precioso acreditando em coisas que não eram verdade. E o pior é que essas mentiras vêm disfarçadas de sabedoria. Vêm através de pessoas que você ama, que você respeita, e por isso você acredita, sem questionar, sem duvidar, até que um dia você acorda. Os dias pareciam iguais. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir.
repetir. No começo, você sente o peso, mas depois você se acostuma, vira rotina, vira normal. E aí as semanas começam a passar rápido. Você pisca e já é sexta-feira. Pisca de novo e já é segunda. O tempo acelera, mas você não percebe, porque está sempre fazendo a mesma coisa. Depois as semanas viram meses. E você começa a dizer coisas como: nossa, já estamos em dezembro de novo. Parece que foi ontem que era janeiro. E você ri, porque todo mundo ri, porque é engraçado como o tempo voa. Só que não é engraçado, é assustador, porque depois os meses viram anos. E você olha no espelho e vê um rosto diferente, vê rugas que não estavam ali antes, vê cabelos brancos, e você pensa: quando isso aconteceu? Quando eu fiquei velho? E aí os anos viram décadas. E você percebe que as coisas que você ia fazer um dia nunca foram feitas. As viagens que você ia fazer, as conversas que você ia ter, os momentos que você ia viver, tudo ficou para depois. E depois nunca chegou, até que um dia você acorda e percebe que tem mais passado do que futuro, mais lembranças do que possibilidades, mais coisas que não fez do que coisas que ainda pode fazer. É uma sensação estranha. Você não sente o tempo passando. Ele só passa, devagar, mas sem parar, como água escorrendo entre os dedos. E quando você finalmente olha para as mãos, elas estão vazias. E o pior é que você não pode voltar, não pode recuperar os dias perdidos, as escolhas não feitas, os momentos desperdiçados. Tudo fica lá e no passado, imóvel, eterno, impossível de mudar. E você fica aqui, no presente, com a consciência pesada, com a certeza de que poderia ter sido diferente. Mas não foi, e não será, porque o tempo só anda em uma direção. Ele não espera, não negocia, não dá segunda chance. Ele simplesmente continua. E quando você finalmente acorda para isso, quando você finalmente entende que cada dia que passa é um dia que nunca mais volta, já se passaram décadas, e aí você olha para trás e vê uma trilha de dias desperdiçados, de momentos perdidos, de vida não vivida. Me disseram que homem de verdade aguenta, que reclamar é coisa de fraco, que sentir dor e não demonstrar é força. E eu acreditei. Passei a vida toda engolindo o que sentia, escondendo o que doía, porque era isso que um homem deveria fazer. Me disseram que trabalho dignifica, que quanto mais você se esforça, mais valor você tem, que sacrificar sua vida pelo trabalho é nobre, é honrado, e eu acreditei. Passei décadas trabalhando mais horas do que deveria, perdendo aniversários, perdendo fins de semana, perdendo vida, porque era isso que um homem de bem deveria fazer. Me disseram que emoção é fraqueza, que homem não chora, que homem resolve, que homem não fica pensando muito nas coisas, apenas faz. E eu acreditei, ignorei o que sentia, reprimi o que queria falar, porque era isso que esperavam de mim. Me disseram que sucesso é ter dinheiro no banco, casa própria, carro na garagem, estabilidade, segurança, e que tudo isso compensa qualquer sacrifício. E eu acreditei. Corri atrás disso, conquistei algumas coisas, perdi outras mais importantes. Me disseram que família é obrigação, que você cuida, provê, protege, mas não precisa estar presente emocionalmente, que basta trabalhar duro e trazer o sustento para casa. E eu acreditei. Fui um provedor, mas não fui presente. E hoje eu sei que isso não foi suficiente. Me disseram que arrependimento é coisa de quem não fez o que devia, que se você cumpriu seu papel, não tem com o que se arrepender. E eu acreditei nisso também, por muito tempo, até perceber que não é verdade, que você pode fazer tudo certo segundo as regras, e mesmo assim se arrepender profundamente, porque as regras estavam erradas, porque o certo que te ensinaram não era realmente certo, era apenas conveniente. Conveniente para um sistema que precisa de homens que trabalham até se esgotar, que não questionam, que não sentem, que apenas obedecem
e produzem. E eu fui esse homem, por 80 anos, até acordar um dia e perceber que eu desperdicei minha única vida sendo o que esperavam que eu fosse, e não quem eu realmente era. Essas foram as mentiras que eu acreditei por 80 anos. E se você for mais novo que eu, ainda pode escapar, ainda pode questionar, ainda pode escolher diferente, porque eu vou te contar agora, uma por uma, cada mentira que me prendeu, cada crença que me roubou, cada verdade falsa que eu engoli sem mastigar. E talvez, só talvez, minha dor possa servir para algo, possa te acordar antes que seja tarde demais. Antes que você chegue aos 80 anos olhando para trás e vendo apenas oportunidades perdidas. São 5 mentiras principais, 5 crenças que pareciam tão óbvias, tão naturais, que eu nunca questionei. E cada uma delas me custou anos, me custou presença, me custou vida. A primeira mentira parece inofensiva. Todo mundo acredita nela. Você provavelmente acredita agora, mas ela é perigosa, porque ela te faz adiar, te faz esperar, te faz acreditar que você tem mais tempo do que realmente tem. A segunda mentira é sobre trabalho, sobre esforço, sobre o que realmente importa na vida. E essa mentira, ela destrói famílias, destrói saúde, destrói presença, tudo em nome de algo que no final não vale tanto quanto prometeram. A terceira mentira é sobre sentimentos, sobre o que é força, sobre o que é fraqueza. E essa mentira transforma homens em estátuas, em provedores vazios, em pais ausentes mesmo quando estão presentes. A quarta mentira é sobre identidade, sobre quem você deve ser, sobre seguir o caminho que outros traçaram para você. E essa mentira, ela te rouba de você mesmo, te faz viver a vida de outra pessoa dentro da sua própria pele. E a quinta mentira é a mais cruel, porque ela te faz acreditar que tudo vai se resolver no final, que o tempo conserta tudo, que no final das contas, tudo faz sentido. Mas não faz, nem sempre faz. E quando você percebe isso, quando você finalmente acorda para essa verdade, é tarde demais para mudar. Então preste atenção agora, porque cada mentira que eu vou te contar pode estar guiando sua vida neste exato momento. Pode estar te fazendo adiar, te fazendo trabalhar demais, te fazendo reprimir, te fazendo ser quem você não é, te fazendo acreditar em promessas vazias. E se você reconhecer alguma dessas mentiras na sua vida, por favor, não espere 80 anos para acordar. A primeira mentira que desperdicei minha vida acreditando foi esta: ainda há tempo. Parece tão simples, tão inofensiva, mas essa mentira, ela é a raiz de todos os meus arrependimentos, porque eu sempre deixei para depois, sempre pensei que teria outra oportunidade, outro dia, outro momento. Eu ia ligar para aquele amigo de infância, mas não hoje, estava cansado. Amanhã eu ligava, só que amanhã eu também estava cansado. E depois de amanhã tinha outra coisa. E quando finalmente decidi ligar, ele já tinha partido. Eu ia viajar com minha esposa, conhecer aqueles lugares que ela sempre sonhou, mas não agora. Tinha que trabalhar, tinha que juntar mais dinheiro, garantir a segurança. Depois a gente ia, quando estivesse tudo certo. Só que tudo nunca ficou certo. E quando finalmente decidi que era hora, ela já não tinha forças para viajar. Eu ia passar mais tempo com meus filhos, brincar com eles, conhecê-los de verdade, mas estava sempre cansado, sempre ocupado, sempre com a cabeça em outro lugar. Depois eu compensava, quando eles fossem mais velhos, quando eu tivesse mais tempo. Só que quando eu finalmente tive tempo, eles já tinham crescido, já tinham suas próprias vidas, e eu era um estranho para eles. Eu ia fazer aquilo que sempre quis fazer, aprender aquilo que sempre quis aprender, viver aquilo que sempre quis viver, mas não agora. Agora tinha que ser responsável, tinha que ser sério, tinha que focar no que importava. Depois eu fazia o que quisesse.
Só que depois nunca chegou, porque sempre tinha outro depois esperando. Outro adiamento, outra desculpa, até que um dia não havia mais depois, só havia passado e presente. E um futuro que ficou curto demais para fazer tudo o que ficou para trás. Essa é a mentira mais perigosa, porque ela não parece mentira, parece apenas prudência, parece planejamento, parece responsabilidade, mas no fundo é medo disfarçado de sabedoria, é procrastinação disfarçada de cautela, e ela te rouba silenciosamente, dia após dia, ano após ano, até que você acorda com 80 anos e percebe que desperdiçou a única vida que tinha esperando pelo momento certo que nunca chegou. Então, se tem algo que você quer fazer, algo que você quer dizer, alguém que você quer abraçar, não espere, não deixe para depois, porque depois vira nunca, sempre vira nunca. E quando você percebe isso, quando você finalmente entende que não há tempo infinito, só há agora, já se foi quase tudo. A segunda mentira que eu acreditei foi: se eu trabalhar duro o suficiente, serei feliz. Me disseram isso desde criança, que trabalho dignifica, que esforço traz recompensa, que sacrifício hoje significa conforto amanhã. E eu acreditei. Trabalhei como poucos. Cheguei cedo, saí tarde, levei trabalho para casa, fins de semana, feriados, férias. Não importava. Eu estava construindo algo, estava garantindo o futuro, estava sendo um homem responsável. Ganhei respeito. As pessoas falavam bem de mim, diziam que eu era trabalhador, confiável, dedicado, e eu me orgulhava disso. Achava que estava no caminho certo, mas enquanto eu ganhava respeito, eu perdia presença, perdia momentos, perdia vida. Meu filho aprendeu a andar e eu não vi. Estava trabalhando. Minha filha teve a primeira apresentação na escola. Eu não estava lá. Tinha uma reunião importante, aniversários, formaturas, conversas à mesa, passeios no parque. Tudo isso aconteceu sem mim, porque eu estava trabalhando, construindo, garantindo, sacrificando. Minha esposa tentou me dizer, tentou me mostrar que eu estava perdendo o que não voltava, mas eu não escutei. Achei que ela não entendia, que era melodramática, que eu estava fazendo tudo por eles, que um dia eles iam agradecer, mas não agradeceram, porque não se agradece por presentes caros quando o que você queria era presença. Não se agradece por conforto material quando o que você precisava era conexão emocional. Não se agradece por sacrifício quando o que você desejava era atenção. E eu só percebi isso tarde demais, quando meus filhos já tinham crescido sem mim, quando minha esposa já tinha desistido de tentar me alcançar, quando o trabalho que eu achei que era tudo revelou ser apenas trabalho, nada mais. Sim, eu conquistei algumas coisas. Tive uma casa, carro, conta bancária, mas nada disso aquece, nada disso abraça, nada disso olha nos seus olhos e diz que te ama. E agora eu tenho tempo, muito tempo, mas não tenho mais ninguém querendo esse tempo, porque quando finalmente parei de trabalhar, quando finalmente tive disponibilidade, todos já tinham seguido em frente, sem mim. Essa é a verdade que ninguém te conta sobre trabalho duro. Ele não garante felicidade, ele garante cansaço, ele garante ausência. Ele garante que você vai trocar o que não volta pelo que não importa. E quando você perceber isso, quando você finalmente acordar, vai ser exatamente como eu, rico em coisas, pobre em conexões. A terceira mentira que me destruiu foi: sentir não muda nada. Me ensinaram que homem não fica remoendo, não fica pensando demais, não fica sentindo demais. Homem age, homem resolve. Homem segue em frente. E emoção? Emoção é luxo. É coisa de quem tem tempo sobrando. E eu não tinha tempo sobrando. Então eu ignorei. Ignorei o aperto no peito quando perdi meu pai. Não chorei no velório. Fui forte. Fui o pilar da família.
Ignorei o vazio que sentia ao voltar para casa depois de mais um dia exaustivo de trabalho. Era cansaço. Só isso. Todo mundo fica cansado. Ignorei a solidão que crescia mesmo estando cercado de gente. Era normal. Faz parte. Ignorei a raiva que eu sentia, mas não sabia de quê. Era estresse. Ia passar. Ignorei a tristeza sem motivo. Fraqueza momentânea. Coisa da cabeça. Eu empurrei tudo para baixo. Enterrei fundo. E segui em frente. Porque era isso que um homem fazia. Mas o corpo não esquece. A mente não esquece. Tudo que você ignora não desaparece. Apenas se acumula. E um dia cobra o preço. Comecei a sentir dores. Nas costas. No estômago. Na cabeça. Fui em médicos. Fizeram exames. Nada encontraram. Disseram que era estresse. Disseram para eu relaxar. Mas eu não sabia relaxar. Não sabia parar. Não sabia sentir. Comecei a dormir mal. Acordar cansado. Perder a paciência. Explodir por nada. E todo mundo achava que eu estava mudando. Ficando mais difícil, mais fechado, mais distante. Mas não era mudança. Era acúmulo. Décadas de sentimentos ignorados finalmente vazando. Até que um dia, meu corpo desistiu. Coração. Ele simplesmente disse, chega. E eu parei. Fui forçado a parar, a desacelerar, a sentar com tudo que eu tinha ignorado por décadas. E foi aterrorizante, porque eu não sabia lidar com isso. Nunca aprendi. Nunca tentei. Só sabia empurrar para baixo e seguir em frente. Mas agora não tinha mais para onde seguir. Só tinha eu. E tudo que eu tinha negado. E sabe o que eu descobri? Que sentir muda sim. Muda tudo. Que ignorar o que você sente não te faz forte. Te faz doente. Te faz ausente. Te faz uma casca vazia andando pela vida sem realmente viver. Que chorar não é fraqueza. É libertação. Que falar sobre o que dói não é reclamar, é se curar. Que reconhecer que você está sofrendo não é derrota, é coragem. Mas eu aprendi tudo isso tarde demais, depois que o corpo já tinha cobrado, depois que as conexões já tinham se perdido, depois que décadas de vida já tinham passado sem que eu realmente estivesse presente nelas. A quarta mentira que me roubou foi: os outros sabem melhor do que você o que é certo para a sua vida. Me ensinaram a ouvir os mais velhos, a seguir conselhos, a não questionar, e eu obedeci, perfeitamente. Meu pai disse que eu deveria ser contador, seguro, estável, e eu fui, mesmo sonhando em ser outra coisa, mesmo sentindo que aquilo não era para mim, porque ele sabia melhor, ele tinha experiência, e eu era só um garoto. Minha mãe disse com quem eu deveria casar, uma moça boa, de família boa, e eu casei, mesmo sentindo que não era amor de verdade, mesmo sabendo que faltava algo, porque ela sabia melhor, ela queria o melhor para mim, e quem era eu para discordar? Meus chefes disseram o que eu deveria fazer para crescer na carreira, trabalhar mais, reclamar menos, ser paciente, e eu fiz, mesmo sentindo que estava me perdendo no processo. Mesmo percebendo que aquilo estava me consumindo, porque eles sabiam melhor, eles estavam no topo, e eu estava apenas começando. Meus amigos disseram como um homem de verdade deveria viver, o que deveria valorizar, como deveria agir. E eu segui, mesmo sentindo que aquilo não combinava comigo, mesmo percebendo que estava interpretando um papel, porque eles sabiam melhor, eles eram os caras. E eu queria ser aceito. A sociedade disse o que era sucesso, o que era dignidade, o que era uma vida bem vivida, e eu acreditei, mesmo sentindo que aqueles valores não preenchiam meu vazio, mesmo percebendo que estava correndo atrás de coisas que não me faziam feliz, porque a sociedade sabia melhor. Milhões de pessoas não poderiam estar erradas, certo? Então eu vivi, mas não vivi minha vida. Vivi a vida que esperavam de mim, fiz as escolhas que aprovavam, segui o caminho que indicaram, me tornei quem eles queriam que eu fosse,
E no processo, perdi quem eu realmente era. Perdi meus sonhos, meus desejos, minha essência. Virei uma versão aceitável de mim mesmo. Uma versão que cabia, que não incomodava, que não questionava, mas que também não vivia. E agora eu olho para trás e vejo uma vida que não foi minha. Vejo escolhas que não fiz. Vejo um homem que não reconheço. Porque esse homem nunca fui eu. Foi quem me disseram que eu deveria ser. E eu desperdicei 80 anos sendo essa pessoa, seguindo esses conselhos, vivendo essa vida que não era minha. E a pior parte é que todos que me deram esses conselhos estavam apenas repassando o que disseram para eles. Estavam apenas reproduzindo suas próprias prisões. E eu aceitei, sem questionar, sem duvidar, até acordar tarde demais. A quinta e última mentira, essa é a mais cruel, a que dói mais profundamente, a que me manteve dormindo até ser tarde demais. É esta: no final, tudo se resolve. Eu acreditei nisso por toda a vida. Acreditei que as brigas que não resolvi, um dia se resolveriam sozinhas, que o tempo curaria, que as mágoas passariam, que um dia, de alguma forma, tudo ficaria bem. Mas não ficou. Acreditei que as palavras que não disse, um dia eu diria. Que haveria momento certo, que quando eu estivesse pronto, quando as circunstâncias fossem perfeitas, eu falaria tudo o que precisava falar. Mas esse momento nunca chegou. Acreditei que as pessoas que eu magoei um dia me perdoariam, que elas entenderiam, que com o tempo tudo se acertaria, que bastava eu esperar, que bastava deixar os anos passarem. Mas algumas pessoas partiram sem me perdoar, e outras eu nunca mais vi. Acreditei que os erros que cometi poderiam ser corrigidos depois, que sempre haveria oportunidade de consertar, de fazer diferente, de ser melhor, que a vida daria segundas chances, mas não deu, não para tudo. Acreditei que no fim da vida, quando tudo estivesse feito e dito, eu olharia para trás e tudo faria sentido. Todo o sofrimento teria valido a pena, toda renúncia teria um propósito, todo sacrifício teria uma recompensa, mas não tem. Não há recompensa esperando no final. Não há momento mágico onde tudo se encaixa. Não há revelação final que justifica tudo. Há apenas o fim e a consciência do que foi e do que não foi, do que você viveu e do que deixou passar, das escolhas que fez e das que não fez. E algumas coisas simplesmente não se resolvem. Elas apenas terminam. A briga com aquele irmão terminou quando ele morreu. Nunca nos falamos de novo. Nunca resolvemos. Apenas terminou. O amor que não expressei terminou quando ela se cansou de esperar. Nunca disse, nunca tentei, apenas terminou. Os sonhos que adiei terminaram quando meu corpo não teve mais forças. Nunca realizei, nunca tentei, apenas terminaram. E agora eu estou no final. E nada se resolveu magicamente. Nada se encaixou perfeitamente. Não há paz. Não há sensação de dever cumprido. Há apenas arrependimento e a certeza brutal de que eu desperdicei minha única chance, porque eu achei que teria tempo, que poderia consertar depois, que no final tudo se resolveria. Mas a verdade é simples e cruel. Algumas coisas não se resolvem. Elas apenas terminam, e o final chega muito mais rápido do que você imagina. Muito antes de você estar pronto, muito antes de você ter feito tudo o que queria fazer. E quando chega, não há mais tempo para resolver. Só há tempo para lembrar e se arrepender. Se você ainda está me ouvindo, se você chegou até aqui comigo, um velho de 80 anos contando seus arrependimentos, então ainda há tempo. Ainda há tempo para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Não desperdice isso acreditando nas mesmas mentiras que eu acreditei. Não espere ter 80 anos para acordar. Não espere estar no fim para perceber o que importava, porque aí é tarde demais. Aí só resta olhar para trás e se arrepender. E esse é um peso que ninguém deveria carregar.
Eu te contei 5 mentiras, 5 crenças que pareciam tão certas, tão óbvias, que eu nunca questionei. E cada uma delas me roubou tempo, me roubou presença, me roubou vida. Mas você ainda pode questionar, ainda pode escolher diferente, ainda pode acordar antes que seja tarde. E se eu puder te deixar algo que valha a pena, é isto: não deixe para depois o que você pode viver agora, porque depois vira nunca, sempre vira nunca. Não troque presença por trabalho, porque no final, ninguém vai se lembrar de quanto você trabalhou. Vão se lembrar de quanto você esteve presente, ou de quanto você faltou. Não ignore o que você sente, porque tudo que você empurra para baixo, um dia cobra o preço, e esse preço é alto demais. Não viva a vida que outros esperam de você. Viva a sua, porque essa é a única vida que você tem, e você não pode desperdiçá-la sendo outra pessoa. E não acredite que tudo se resolve no final, porque nem tudo se resolve. Algumas coisas apenas terminam, e você fica com o peso de não ter feito o que podia quando podia. Eu sei que é difícil, eu sei que questionar tudo que te ensinaram parece errado, parece ingrato, parece rebelde, mas questione mesmo assim, porque é melhor ser rebelde e viver sua vida, do que ser obediente e desperdiçar. Eu passei 80 anos sendo obediente, fazendo o certo, seguindo as regras, e no final, eu estou aqui, sozinho com meus arrependimentos, desejando ter tido coragem de questionar mais cedo, de viver diferente, de ser quem eu realmente era, e não quem esperavam que eu fosse. Então, se você ainda tem tempo, e você tem, use-o. Use cada dia, cada momento, cada oportunidade. Não deixe que as mentiras que me prenderam prendam você também. Não desperdice sua vida como eu desperdicei a minha, porque no final, você vai olhar para trás e vai ver ou uma vida vivida, ou uma vida desperdiçada. A escolha é sua, ainda é sua, mas não vai ser para sempre. Então escolha agora, antes que seja tarde demais, antes que você se torne mais um velho cheio de arrependimentos, contando para jovens o que ele gostaria de ter feito diferente.